Boa noite, obrigado por estar conosco em mais um Papo Aberto pela TV Canção Nova. Eu inicio o programa de hoje com a frase de missão profissional do meu convidado: impactar positivamente a vida das pessoas para que atinjam seu potencial máximo de transformação e geração de resultados. Seja muito bem-vindo, Alberto Carneiro, que bom ter você aqui para falar sobre excelência, né? Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos da Canção Nova. É uma grande alegria poder estar dividindo esse momento contigo aqui para tocar nesse tema que é extremamente relevante para a gente, no contexto de fé, no contexto da sociedade como um todo. É muito legal essa descoberta que eu fiz. Qual o significado dessa frase para você, uma vez que ela resume a sua missão? Essa frase, o significado dela é apontar para mim a direção que eu preciso caminhar. Alguns anos atrás, depois de ter feito uma experiência com Deus, eu fiz também uma experiência com a minha missão. Caminhei muito tempo sabendo da minha experiência com Deus, mas sem ter claro ainda qual era o caminho que eu deveria seguir. E aí, depois de todo um processo que aconteceu comigo, profissional inclusive, na parte de coaching e tudo mais, eu descobri que a minha missão era impactar positivamente a vida das pessoas para que elas alcançassem o potencial máximo, que era assim que eu queria me sentir, alcançando o meu potencial máximo de transformação, de deixar de ser o Alberto velho e viver intensamente essa possibilidade que é dada por Deus de a gente fazer essa experiência com a pessoa nova que a gente vira, que a gente se transforma quando a gente se encontra com Ele. E levar as pessoas a fazer uma experiência assim não tem preço, é muito gostoso, é bom demais. Você faz isso também por meio de palestras, não é isso? Sim. Como funciona a ministração destas palestras? Essas palestras, Márcio, a gente leva essa mensagem de excelência compilada com uma temática de liderança, com outros temas que sejam pertinentes às empresas, né? Então a gente leva isso às organizações, às empresas como um todo, a instituições de ensino, escolas, associações. Quem abrir as portas para a excelência, está lá o Alberto Carneiro conversando um pouquinho sobre o tema para todo mundo poder entender a importância disso na nossa vida. E então, o foco é a excelência. Você faz isso em que lugares? Você falou aí empresas, você citou alguns lugares, até disse que tem essa disposição, essa disponibilidade para atuar junto deles, né, promovendo essa excelência humana. Aonde mais você tem atuado por meio das palestras? Então, a atuação que eu tenho feito por meio das palestras, depois do lançamento do meu site, albertocarneiro.com.br, tem ali várias informações e, basicamente, a gente tem levado essa mensagem ao contexto empresarial, a um contexto corporativo, que hoje carece demais dessa mensagem mais humanizada, né? A gente vê hoje em dia as pessoas falando em alta performance, alta produtividade, redução de custos, e muitas pessoas, muitas empresas acabam se esquecendo de que por trás disso tudo existem as pessoas. E as pessoas têm sentimentos, têm os corações, têm as próprias missões. Então, quando a gente vai num contexto buscando essa excelência, a gente não gera ali apenas um direcionamento focado na produtividade, mas é numa produtividade sustentável, em todas as nuances da vida das pessoas. E a gente leva esse contexto falando de aspectos da experiência que a gente já teve no mundo corporativo e de coisas também do evangelho, coisas do dia a dia que levam aí ao encontro com a essência das pessoas nessa colocação que a gente faz. Certo. Se você fosse resumir aí em 2 ou 3 palavras o objetivo desta proposta de excelência na humanização, o que seria? O objetivo grande é fazer com que as pessoas descubram que elas são capazes de gerar vida, que elas são capazes de serem felizes. Tem aqui uma música sertaneja muito bonita que diz assim, num trechinho, que cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Então a gente brinca um pouquinho com essa temática e da liderança justamente, que no ápice do líder ele consegue fazer com que as pessoas enxerguem isso dentro delas e elas comecem a replicar isso de uma maneira sustentável, de uma maneira consistente por onde elas passam. Coisa maravilhosa, hein? É bom demais, Márcio, nem te conto, é muito Eu vejo legal. que você é empolgado, que você tem Muito. entusiasmo, por isso que você faz isso, é muito bom, porque contagia a gente, não é? É motivador. O brilho do olho É fundamental. é fundamental. Quando a gente faz isso, a gente faz do coração, porque é a mesma coisa da experiência com Deus. Quando a gente faz, a gente sabe como é bom, o quanto faz a diferença. E essa experiência com a excelência, que a gente também, de uma maneira indireta, acaba evangelizando, porque não conheço nada mais excelente do que estar na presença de Deus. Então, a gente acaba levando esse contexto dessas coisas
não tão valorizadas hoje em dia, de uma maneira mais velada, mas que alcançam a mente e o coração das pessoas. Era isso que eu queria mesmo que você tocasse nesse ponto, porque além do conteúdo motivacional de liderança, não é, você também usa esse momento para evangelizar. Não é? O que é muito importante, e graças a Deus, cada vez mais, o corpo empresarial tem se despertado para essa realidade, da importância de que os seus funcionários, de que os seus colaboradores cuidem da sua espiritualidade. Abra um espaço dentro de si para o transcendente. E até mesmo na área do RH, a gente percebe que as pessoas que navegam aí nesses mares sempre dizem que hoje, dentro do perfil de contratação de um funcionário, é levado em consideração também a espiritualidade, não é? Então, ver você trazer essa proposta de um conteúdo motivacional na área da liderança, agregado, associado, não é, ao conteúdo evangelizador, isso é uma coisa muito boa. Mas tem que ter habilidade para fazer, né? E eu queria saber como é que você faz. Então, essa habilidade é um pouco da persistência, da teimosia, da gente achando o formato e do dom de Deus então, também. Então, precisou ser descoberto. Foi, não foi? Sim, há muito suor, há muito esforço, né? A participação dos amigos, né, nesse momento. Então, você levar uma palestra, uma pregação, uma formação num contexto cristão, ele tem já o desafio natural, né? Mas você tem ali a possibilidade de falar uma linguagem única, uma linguagem equalizada com quem está te ouvindo ali. Quando você passa a falar para um público que necessariamente não é cristão, ou necessariamente não tem as práticas ou religiosas, ou enfim, essa questão da transcendência ao maior, ao absoluto, você tem que tomar um grande cuidado para não ferir essas esferas das pessoas e ainda assim ganhar acesso ao coração delas, ganhar acesso na camada da humanidade que elas têm ali, que é grande demais. Então a gente traz esse conteúdo, como diria o nosso amigo Paulo, ai de mim se não evangelizar. Então essa questão da evangelização, ela precisa acontecer por onde a gente está. E eu uso, por intermédio dessas palestras que a gente, graças a Deus, está levando a cada dia que passa, a cada mês que passa, as pessoas estão contratando mais, estão percebendo esse valor, numa linguagem alegre, numa linguagem positiva, numa linguagem essencialmente humana, né, pegando os aspectos, por exemplo, da vida de Jesus, a gente faz umas comparações, a gente usa muito essa questão do um conselho milenar, e a pessoa, um conselho milenar até que eu gostaria de ouvir. Então, uma história que deu muito certo, então você já entra ali com Jesus na praia, pedindo carona para Pedro ali, para poder, no fim, falar com as pessoas e fazer com que ele lançasse a rede no mais profundo, né? E a gente fala que o grande milagre nessa passagem não é a questão do peixe que Jesus magicamente colocou lá, mas o maior milagre de Pedro ter ouvido a palavra, né? Então, da importância da palavra bendita no coração das pessoas, por mais que elas não sejam num contexto cristão ainda, né, dela ser colocada, né? Então, eu sou muito feliz de ter conseguido acertar uma fórmula, a mão, um jeito de fazer, e está dando um super resultado na minha vida e na vida das pessoas que têm participado. Que bom. Quando e como foi o seu encontro pessoal com Jesus? Porque isso foi determinante em todo o trabalho que você faz hoje, não é? Com certeza. Você é mais do que simplesmente um palestrante motivacional. A gente percebe isso, né? A gente diz mais, não no sentido de que desmereça o palestrante motivacional, não é? Mas no sentido de que, além da palestra motivacional, tem aí esse conteúdo de espiritualidade. Esse conteúdo de espiritualidade que promove esse encontro pessoal com Deus, ou essa aproximação com Deus, só pode acontecer a partir de uma pessoa que fez essa experiência. Como e quando foi a sua? Olha, minha experiência mais forte com Deus, a primeira, assim, foi num retiro da Renovação Carismática, há uns 22 anos atrás, 23 anos atrás, mais ou menos, onde profundamente me senti nos braços de Jesus ali, chorei bastante, me encontrei com essa possibilidade de que ali eu não precisaria aceitar aquilo que queriam que eu fizesse ou aquilo que gostariam que eu fosse, mas de me encontrar com a verdade que Deus havia reservado para mim. Não era a minha história que determinaria o meu futuro, mas as minhas decisões a partir daquele momento. Mas meu pai era alcoólatra, a família era bagunçada, enfim. A partir daquele momento eu percebi, eu fiz uma experiência de que dependia de mim
dependia da minha a abertura de coração para toda essa novidade que Deus havia reservado. Aí no final do encontro, uma irmã muito querida, né, foi até um encontro com a comunidade Anuncia-me do Henrique, um carinho muito grande por eles lá em Guará. Ela no final do encontro falou: Alberto, você ainda vai fazer um trabalho que vai alcançar proporções, etc, etc. Naquele momento eu fiquei de maneira positiva, horrorizado. Eu falei: meu Deus, né, o que aconteceu? Né? Depois tem aquela música do Padre Zezinho que diz que depois que eu aceitei a paz de Deus, nunca mais fiquei em paz. Né? Então, dessa questão de levar essa palavra do bem, de levar as pessoas a viver essa experiência profunda, né? de se encontrar e se encontrando, poder se encontrar com Deus. Né? Eu acho isso fantástico. Você faz parte também da comunidade Aliança de Misericórdia. Pois é. Há quanto tempo? Há 12 anos a gente caminha junto com... Como é que foi isso? Nossa, eu participava da paróquia do Padre Alberto Gambarini, né? Tínhamos ali um grupo de experiência de oração e fomos fazer a primeira experiência de oração lá no bairro onde tinha ali no Santa Júlia. E era uma realidade muito complexa, desafiadora demais, situação de pobreza, violência, tráfico de drogas. Então chegou no nosso ouvido umas histórias dos padres malucos que iam descalços à noite, nas bocas de droga, com Jesus Eucarístico fazendo uma procissão na rua. Eu falei, tem a nossa cara isso. E a gente foi, se aproximou, aí fizemos a primeira experiência de oração com eles, aí fizemos a palestra lá, olha, Alberto, Padre Antonello no final, muito obrigado, tal. O pessoal gostou muito, inclusive aqueles jovens que estavam na frente, acabou o encontro, todos eles vieram entregar o revólver para a gente. E aquilo para mim foi um escândalo, de, poxa, eu estava fazendo uma palestra para gente que estava armada, pô, gostei e tal, me senti amado, me senti acolhido. Aí, com minha esposa, estava para casar, marcamos de conversar com o Padre Henrique, que é uma pessoa querida também da comunidade, e a gente estava brigando muito, fomos lá para ver se a gente resolvia as nossas brigas diante dele. E aí, chegando lá, ele nos recebeu, fez a oração inicial. Bem, queridos, o que vocês vieram fazer aqui? Bom, padre, a gente está para casar. Ah, vocês estão para casar? Que bom. Vocês já têm casa? Eu falei, não. Ah, então tá bom. Jesus, nós te agradecemos por essa conversa, muito obrigado. E quando vocês estiverem em casa, vocês voltem aqui, a gente conversa. Aquilo foi um escândalo para a gente, assim, na sabedoria, na profundidade do golpe que a gente tomou. E aí hoje, graças a Deus, esse ano eu faço 18 anos de casado com a Elaine, temos 2 filhos maravilhosos, o João e a Isabela. E a gente deve muito a essa ousadia, essa coragem na palavra, essa coragem, essa sabedoria toda de quem ama e quem conhece Esse o coração. É o Padre Henrique, né? Padre Henrique. Conhece ele já, né? Conheço já. Muito objetivo, muito, né? muito. Prático, Então, grande sabedoria. E essa questão da capacidade de acolhimento, né, da comunidade Aliança de Misericórdia, de todas as esferas. Então, a gente se sente muito bem, né? Muito bem acolhido lá. A gente sente a presença de Deus, assim como na Canção Nova também. Olha, com essa partilha que você fez, você deu uma dica maravilhosa para um monte de gente que está se preparando para casar, viu? Eu tenho certeza disso. Diz uma coisa para mim. Mudar a educação, para você, é o ponto de partida para a gente mudar esse mundo? Sim, sim. Por quê, Alberto? Porque através da educação, hoje, sempre foi, né, o momento em que as crianças estão ali abertas na sala de aula, as crianças, os jovens, até os adultos nos dias de hoje, né? Elas estão abertas a receberem algo, elas querem se encontrar com alguma novidade que as leve para algum lugar diferente do que elas estavam. Esse sempre foi um grande poder na questão da educação. Mas eu digo, nos dias de hoje, isso se potencializa por conta da questão da era da informação que a gente vive, da desconexão, às vezes, que há nas relações, né? E ainda mais, hoje em dia, quando a gente fala de um profissional da educação, a gente está falando de uma pessoa, às vezes, que passa mais tempo com uma criança dentro da sala de aula do que os próprios pais e as mães dentro de casa. Então, a gente vive, como na catequese ali, as catequistas tendo que educar na fé as crianças que não passam por essa educação dentro de casa. Então, respondendo à pergunta, é uma maneira fantástica da gente trabalhar no futuro da nossa nação, na educação. Se a gente compara essas questões educacionais com outros países, a gente vê o quanto o Brasil está atrás, na questão da motivação dos professores, na questão do reconhecimento, da didática, da pedagogia, da aplicação disso, né? Na Copa do Mundo a gente teve alguns exemplos, mas um dos que mais me marcou foi da colônia japonesa, depois dos Jogos, limpando o estádio do Brasil. Né, eu tive a oportunidade de, pelo trabalho, visitar o Boston, e aí passei pelo MIT, e ali a quantidade de estrangeiros que existem, a questão do respeito e da valorização
desse esforço que você faz para poder conhecer as coisas e conhecendo para poder melhorar, né? Essa questão da educação hoje no Brasil, eu digo que é uma das mais fundamentais. Eu ouso dizer que até acima da questão da saúde, né? De mexer com o coração do povo, dessa doença da emoção e da cabeça, que faz com que o corpo se adoeça depois, né? Então, profissionais que não assumem o papel de líderes dentro de uma sala de aula, que não replicam isso. Hoje em dia as crianças não precisam mais, em tese do professor, vão no Dr. Google lá e acham o que ele tem, de repente, até para confrontar o que o professor está falando. Informação por informação. Informação não falta, né? Mas a gente falta, há uma grande falta, uma ausência de vivência de valores, vivência das questões fundamentais da fé, de humanidade, de respeito. Tem informação, mas muitas vezes não tem formação. Pois é. Não é? O professor, ele não é só aquele que informa, mas é aquele que forma, né? Ele é um formador. E isso não se substitui. Não tem como. Não é? E esse é um dos grandes focos, e eu estou me dedicando também a levar esse contexto da excelência para dentro dos ambientes de instituições educacionais. Então, qual que é a importância dessa contribuição da cultura de excelência nesta matéria? A cultura da excelência, ela vai levar as pessoas a entenderem de que eu preciso sempre olhar adiante, olhar além daquilo que os meus olhos, às vezes, de maneira até traiçoeira, me levam a encontrar. As respostas, elas são perigosas para quem quer ser excelente. As perguntas, elas me levam adiante. Quando eu encontro uma resposta, às vezes eu me acomodo, isso no aspecto da fé, profissionalmente, em todos as nuances. Você se acomoda, né? E muitas vezes se equivoca até, Pois né? é, exatamente. Mas quando eu me questiono, quando eu questiono o outro, quando eu coloco isso de uma maneira positiva, eu me forço a viver um desequilíbrio controlado e o caminhar, ele é fruto de um desequilíbrio que está sob controle. Se eu me equilibrar, eu fico parado, né? Essa questão da resposta. Então, esse desequilíbrio sob controle, que é essa busca da excelência, nos leva nessa descoberta, né, do nosso infinito, das nossas possibilidades, que a gente, numa outra situação, não teria encontrado. E nesse trabalho, Márcio, que eu estou fazendo com excelência, uma coisa super nova que eu desenvolvi, é uma metáfora, uma brincadeira super sadia. Conhece o cubo mágico? Né? Ele tem 6 faces, né, naturalmente, mas a brincadeira que eu coloco é que ele tem 7, na verdade, e a gente conta a face de dentro. E uma das faces desse cubo mágico, que é o mapa da excelência, sou eu. Eu sou o mapa da excelência, você é o mapa da excelência. Antes da excelência acontecer e se materializar, ela obrigatoriamente precisa passar por mim, pelas pessoas como um todo. Né? Então, nessas 7 faces, das quais uma delas é a face da espiritualidade, da transcendência, né? Eu consigo viver uma outra nuance, que são as forças da excelência que eu coloco, que são 9. Né? E no núcleo das forças da excelência, eu coloco ela como o amor. Você fala isso dentro de uma organização, pessoal, amor, como assim? Eu não consigo respeitar o outro se não for por amor. Eu não consigo valorizar o outro verdadeiramente, de maneira genuína, se não por amor. Então, a gente começa colocando um contexto de que o amor não é uma coisa piegas ou de sentimento, mas é uma decisão, é uma escolha de sempre buscar o padrão mais elevado. E aí, no último, são 3, luz, câmera e ação que a gente trabalha, e aí no último pilar, a questão do DNA do campeão, que todo mundo tem em si esse DNA, não é uma coisa da ciência, uma sorte que a pessoa nasceu em comunhão com a lua, de alguma maneira ali e tal. Todo mundo nasceu para vencer. Todo mundo tem isso dentro de si, de alguma maneira. E o nosso desafio é fazer com que isso aflore. A evangelização é fazer com que o bem que está dentro do outro venha à tona, venha para fora e se torne uma coisa replicável. Né? Então, o DNA que eu brinco é o D do disciplina sempre, o N do nunca desista e o A de ação adicional, faça alguma coisa a mais. E a gente junta tudo isso e coloca para o contexto de liderança e para a parte dos profissionais da educação também. Que legal isso daí, né? Que proposta deliciosa. Apaixonei, muito bom. Agora, é um desafio muito grande aplicar isso na educação, não é? Porque até gostaria de saber o que você entende por motivação dos profissionais na área da educação, como motivar esses profissionais, quando a gente vê que o discurso hoje, claro, tem a sua base na realidade, não é? O discurso é em cima de uma desvalorização material. O professor, ele não tem condições físicas, materiais, muitas vezes, de realizar o seu potencial. Material no sentido também da remuneração. Ele é um professor, é uma professora, tem um marido, tem uma esposa, tem filhos,
precisa alimentá-los, vesti-los, educá-los, não é? Tem um futuro aí pela frente, de velhice também, que precisa programar, tem necessidade de cuidar da própria saúde, não é? E às vezes o que ele vê como salário no final do mês não justifica o esforço que ele faz. Isso é um elemento desmotivador. Outro elemento desmotivador é quando você percebe que hoje a nossa sociedade permite que um professor seja maltratado em sala de aula por um aluno, desrespeitado, afrontado, muitas vezes até fisicamente, não é? De receber ali agressões, ameaças e agressões físicas e ficar desprovido de apoio. É vítima e tem que se comportar simplesmente como vítima. Então, você vê professores que se sentem vocacionados, não é, a essa profissão, indo embora do Brasil para lecionar fora, porque se sentem intimados interiormente a serem professor, a serem mestres. Você vê professores que simplesmente desanimaram, se tornaram mais um colega dos alunos dentro de sala de aula. Já que é festa, vamos para a festa. Pois é. Você tem professores que despejam o conteúdo, aproveita quem quer. E tem os heróis da resistência, né? Que estão aí lutando, que acreditam na educação, não desmereço os outros. Eu acho que há motivos e a história que justifica esses outros comportamentos. Mas você vê pessoas também que dão respostas diferentes. Apesar de todo o contrário, estão dando uma resposta positiva. Mas desde o mais positivo, aquele que está quase desistindo, eu queria saber como motivar esse profissional, até usando as suas palavras, tão essencial, tão indispensável nos nossos dias de hoje para a formação de uma nova cultura, de uma nova educação. O primeiro grande desafio é apresentar essa realidade para ele. E aí, depois disso, você consegue fazer, através das dinâmicas e das questões do conteúdo que a gente leva, a ele assumir um posicionamento, ou de vítima, ou de agente de transformação. Eu faço uma brincadeira da questão da pipoca do cinema, que é muito bom, a gente está sentado, uma baciona de pipoca no colo, etc. E a gente faz um desafio para eles, de mudar um pouquinho de lado. Ao invés de ficar ali só assistindo as coisas como estão, mudar de lado para trás da tela, pegar a câmera na mão e ir fazendo o filme acontecer. Então, a gente fazendo com que essa reflexão seja bem aprofundada, a gente consegue apresentar esses elementos de excelência para eles, dizendo que, olha, pode ser que você não tenha tudo o necessário para você atingir o seu objetivo. Mas quem é excelente consegue perceber que, apesar de eu não ter tudo ainda, o essencial já está ao meu alcance. O próximo passo já está ao meu alcance. E eu consigo dar, a gente consegue dar essa orientação, essa direção, de que eles encontrando dentro de si essa força, essa vocação. E por que eu escolhi a educação? Porque é um lugar muito gostoso onde você consegue falar de emoção, você consegue falar de amor, você consegue falar de paixão, você consegue de vida, de fé, de força. E é basicamente uma família, as pessoas são todos os dias reunidas, né? Então, e é uma lição para o professor também esse desafio, dele ter que trabalhar 2 ou 3 empregos para poder se manter no padrão, etc., né? E preparar a aula e corrigir prova em outros momentos, etc. Então, basicamente, é fazer com que ele se encontre com essa realidade interior que ele possui, né, de maneira potente, com foco na excelência, sem terceirizar, porque o governo não me valoriza, porque a sociedade não me valoriza, porque os alunos... Você precisa se dar valor, professor. Né? E isso vai transbordar e vai conquistar. Né? Eu tive o privilégio de ter na minha vida professores excelentes, que a gente percebia de que o nível de entrega deles era tamanho, que ali você ficava encantado. Pô, não é a matéria que é esquisita ou que é ruim, né? São os professores que fazem aquilo chegar ou não à nossa cabeça e ao nosso coração, para poder fazer o efeito. Verdade. Gente, eu conversei aqui com Alberto Carneiro, ele faz um trabalho muito interessante de coach, né, nesta área, não é? Então, acho que essa informação é importante da gente dar. Eu agradeço muito a sua presença aqui nesse dia de hoje. Muito legal estar com vocês aqui, agradeço de coração também essa oportunidade de poder pegar a voz, junto com a voz da Canção Nova, para levar essa mensagem da excelência ao nosso país, que tanto precisa. Muito obrigado, Alberto. Eu que agradeço, obrigado. Olha, estamos indo para o nosso intervalo, mas você continue conosco e eu não posso deixar de falar para você sobre a nossa promoção desse mês.
promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais. Este ano nós estamos em comemoração, pois além de sortear 2 casas mobiliadas, 2 carros 0 quilômetro, nós estamos celebrando 50 anos de sacerdócio do Monsenhor Jonas Abebe. E toda a Canção Nova está em festa, viu? Por isso, não deixe de participar. E juntos vamos fazer o 100% de evangelização acontecer. São 4 DVDs, 1 por mês. E se você pode adquirir os DVDs, fique à vontade. São quantos você quiser. Você pode adquirir quantos DVDs você desejar. É claro, à medida que você vai adquirindo mais, você multiplica as suas chances de ganhar. Adquira o DVD da promoção, preencha o cupom corretamente, envie o seu cupom para nós ou cadastre no nosso site. Você também tem a oportunidade de depositar nas urnas em uma das nossas lojas espalhadas por todo o Brasil. É bem fácil, não é? Então não fique fora dessa comemoração. Mais informações? casanovacançãonova.com. Fica com a gente que nós voltamos já já.